Até quando você vai ser o cavalo do diabo? Sim, porque eu tenho que falar desse jeito é para ver se alguém que está nessa condição possa cair em si, cair na real. Porque não tem cabimento algum um ser humano normal, como eu e você, se sujeitar a isso. Não tem como um ser humano querer para si mesmo esse mal, de querer ou de viver sendo usado, sendo manipulado pelo diabo para lhe obedecer, para lhe satisfazer os desejos. É isso que ele quer. Ele quer pessoas assim. E existem pessoas que, infelizmente, se associam a ele dessa forma, se tornando o cavalo dele, para ele montar em cima, para ele dirigir o corpo inteiro dessa pessoa, para onde ele quiser levar ela a fazer muitas coisas erradas, coisas que não agradam a Deus e nem a ninguém. Então, a pessoa hoje que está nessa condição, ela tem que abrir os olhos, ela tem que se despertar, ela tem que saber que esse mal em que ela está não pode continuar em sua vida. Essa associação de estar envolvido e enredado pelo diabo não pode continuar na vida de ninguém. Então, é necessário falar sobre isso. É necessário sim, porque eu sei que existem pessoas que podem se livrar disso, desses laços do diabo. Podem se livrar disso sim. E esse livramento está ao alcance de todos. Porque já existe alguém que veio para destruir as obras do diabo. Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sim é poderoso para destruir as obras do diabo, principalmente as que estão acontecendo em sua vida. Porque quem te prende com algemas invisíveis é o diabo. Ele cega o seu entendimento. Ele te manipula. Ele é o pai da mentira. Não há nada de bom nele. Ele nunca se firmou na verdade, como está escrito. Então, ele sempre foi do contra. Ele nunca se ajustou à verdade. A verdade para ele é algo totalmente errado. Ele não quer. Ele nunca quis. E nem vai querer. E é isso que ele quer que os seres humanos não queiram também. Ele não quer que os seres humanos queiram a verdade. Por isso ele faz de tudo para engodar as pessoas com mentiras, com sofismas, com raciocínios falazes, tentando desviar elas de Deus, levando muitas pessoas a terem repulsa por Deus, ódio por Deus. Porque ele, por sua vez, foi expulso do céu para sempre, porque queria ser maior do que Deus. Mas Deus colocou ele no seu devido lugar. E, aliás, o expulsou no seu próprio lugar onde ele estava. E ele foi lançado para a terra, como está escrito. Então, não espere nada de bom do diabo. Ele não vai fazer nada de bom por você. Não se iluda, não se engane. Não fique pensando que ele é seu amiguinho. Pelo contrário, ele é seu adversário, ele é seu inimigo mortal. Ele quer te destruir. Esse é o intuito dele. Agora, o seu intuito não pode ser algo que você queira que continue dessa forma. Você não pode continuar nisso. Você tem que sair, escapar, sair fora disso aí. Sair fora das garras do diabo. Porque aqueles que insistirem na teimosia de continuarem obedecendo ao diabo, digamos assim, essas pessoas sofrerão as consequências do seu erro. E é terrível o destino que aguarda tais pessoas. Mas você ainda tem chance de se livrar disso, por meio de Cristo Jesus. Então, eu espero que você entenda essa palavra hoje. Porque existem muitas pessoas hoje que infelizmente estão associadas ao diabo, servem ao diabo, cultuam o diabo, fazem sacrifícios para o diabo,
fazem feitiços, feitiçaria, bruxaria e muitas outras coisas que agradam apenas ao diabo. Mas isso pode ter um fim definitivo a partir de hoje. Então, para que isso aconteça na sua vida, eu vou ler aqui alguns textos para estimular, encorajar e incentivar você a nunca mais querer dar lugar ao diabo em sua vida. E sim a Cristo Jesus, que pode ser, a partir de hoje, o autor da sua redenção. O lavar regenerador dele pode acontecer na sua vida hoje, para que você seja salvo e tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é preciso falar sobre isso, porque existem muitas pessoas nesse engano hoje em dia. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam contra o diabo e suas ações, porque ele é o diabo, ele é Satanás, ele é a antiga serpente, ele é o sedutor de todo mundo. Ele faz muitas coisas para enganar as pessoas, com suas artimanhas. Ele se transforma até em anjo de luz para enganar pessoas. Então, as pessoas precisam se livrar dele para sempre. Então eu vou ler aqui, o primeiro texto está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler o 3 e o 4, para ficar mais claro ainda. Está escrito assim, ó. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século aqui significa Satanás, o diabo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, só o diabo tem essa capacidade, esse intuito de querer cegar o entendimento dos incrédulos. Com qual objetivo ele faz isso? Já está escrito aqui, ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo não quer que a ninguém seja revelado o evangelho da glória de Cristo. Porque ele sabe que se isso for revelado para as pessoas vão crer em Cristo Jesus. Elas serão salvas. Elas passarão da morte para a vida. E é isso que ele não quer. Ele quer que as pessoas morram sem a vida, sem a salvação. Ele faz tudo para isso acontecer. E a principal coisa que o diabo faz para isso acontecer é cegar o entendimento dos incrédulos. Ele está fazendo isso hoje. Ele fez isso com você. Ele fez isso comigo também durante um tempo. Mas tudo mudou em minha vida quando Jesus me salvou. Então, quando Jesus salva, tudo muda. Assim, a pessoa que é salva por Jesus, que pode ser o seu caso hoje, você não terá mais o seu entendimento cegado. Pelo contrário, ele vai abrir o seu entendimento para que você possa ver a luz do evangelho da glória de Cristo e assim ser salvo por ele. Então, é isso que as pessoas têm que fazer. Elas não podem mais dedicar as suas vidas a um ser que se chama Satanás, que só quer arruinar a vida das pessoas, só quer que as pessoas morram, só quer que as pessoas sejam escravizadas por ele. É só isso que ele quer, mais nada. Então não satisfaça os desejos de Satanás, o pai da mentira. Agora é hora de você crer através do evangelho da glória de Cristo, para que assim você seja salvo por Cristo Jesus. Então agora eu vou ler mais um texto aqui, que está no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Então, como eu já disse, uma das coisas que o diabo faz é ser o acusador. Ele é o seu acusador e é o meu acusador. Ele está sempre nos acusando
dia após dia. Esse texto vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. E em outra versão, diz que é para se lhe para se lhe acusar, para se lhe acusar. Então, ele tem essa função de acusador. É isso que você quer para a sua vida? Que ele esteja te acusando? Não, com certeza não. Essa é uma atitude sensata sua de não querer que ele continue sendo o seu acusador. Porque é isso que ele está fazendo. Então, a função dele é acusar o ser humano. Seja ele quem for. Principalmente aqueles que ele conseguiu seduzir, conseguiu escravizar, conseguiu fazer com que muitas pessoas se associassem a ele. Muitas pessoas, ele ofereceu muitas coisas para as pessoas. Muitas pessoas fizeram pactos e alianças de maldição com o diabo. Mas isso pode ter um fim definitivo a partir de hoje. Então, a função de Satanás é sempre estar à mão direita dele para se lhe opor. Então, ele pode estar à sua mão direita para se opor a você, para se opor a mim. Então, fica claro que ele tem essa função de ser o acusador, de ser o opositor de você e de mim. Então, nós não podemos dar confiança para o diabo em tempo algum, e nem lugar para ele em nossas vidas, ele não pode ter mais. Agora eu vou ler aqui mais um texto que está aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então está escrito assim, ó. Sede sóbrios e vigilantes. Então, cada pessoa hoje tem que ser sóbria e vigilante. Sim, isso é algo que tem que acontecer em cada pessoa. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Então, já está bem claro aqui que o diabo é o nosso adversário. É o seu adversário, é o meu adversário em comum. Se ele é o nosso adversário, por que alguém vai se associar ao seu adversário? Por que alguém vai se servir, digamos assim, ao seu adversário? Por que alguém vai querer fazer pactos e alianças de maldição com seu adversário? Só más consequências podem decorrer disso para quem faz esse tipo de coisa. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, é hora de acordarmos. Esse texto é para acordar muitas pessoas. É para fazer a pessoa cair em si, cair na real e entender que o diabo é o adversário, é seu inimigo. O seu inimigo não quer nada de bom para você. Pelo contrário, ele quer o seu mal, ele quer te destruir. Ele quer te escravizar. Ele quer fazer você ser o cavalo dele para ele montar em cima de você. Para ele lhe dirigir o corpo inteiro. É isso que você quer para a sua vida? Pense bem, seja sensato agora. Tenha inteligência para entender isso. Porque quando você entender isso, você não vai mais deixar que esse adversário tenha vantagem sobre a sua vida. Como está acontecendo hoje com muitas pessoas. Agora eu vou ler aqui mais um texto que está na segunda epístola de Paulo aos
Coríntios, capítulo 11. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Está escrito assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Qual o objetivo de Satanás se tornar um anjo de luz? O objetivo é para te enganar, pela aparência. Ele se transforma em anjo de luz para que você o veja como alguém bom, alguém que tem aparência, uma aparência boa, uma aparência inofensiva, digamos assim. Esse é o disfarce perfeito dele para enganar as pessoas. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, ele faz com que muitos dos seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Porque geralmente são obras más, são obras erradas, são obras para enganar as pessoas. Porque tanto o diabo que se transforma em anjo de luz, como seus ministros que se transformam em ministros de justiça, é para enganar as pessoas. E infelizmente, muitos homens estão agindo assim, estão vivendo nessa condição hoje, de ministros de justiça de Satanás, sendo que eles, em seu interior, são maus. Então, é ruim isso aqui, para qualquer ser humano. Eu não recomendo isso para ninguém. Eu não recomendo que ninguém se deixe levar pelo anjo de luz que é Satanás. Porque se isso acontecer, com certeza, as pessoas que fizerem isso, elas mesmas serão transformadas em ministros de justiça, sabendo que são maus. Então, é necessário evitar esse tipo de coisa. E o que eu estou falando aqui é para que isso aconteça em sua vida. Então, eu sei que existem muitas pessoas hoje por aí que infelizmente estão nessa condição. Mas se elas estão nessa condição, é hora delas se situarem, acordarem, despertarem, caírem em si, cair na real e ver que isso é mal. E fugir desse mal, escapar, sair fora para sempre. E agora o último texto que eu vou ler aqui está no livro de Apocalipse de João, capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Apocalipse de João, capítulo 12. Do versículo 9 ao 12. Então está escrito assim, ó. Aqui vai falar sobre o que aconteceu com Satanás, com o diabo. Então está escrito assim, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, pouco tempo resta para o diabo. Ele vai ter a sua sentença definitiva. Ele será lançado, junto com o inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E será atormentado pelos séculos dos séculos, como está escrito. Essa é a punição definitiva dele. Então,
Ele é o acusador, ele é o enganador, ele é o sedutor de todo mundo. E você não pode dar lugar ao diabo mais em sua vida por causa disso. Não pode mesmo. E espero que você entenda isso, porque eu estou falando para o seu bem. Quem mais quer o seu bem além do próprio Senhor Jesus? Então, se você quer o seu próprio bem, se você quer fazer um bem para si mesmo, um favor para si mesmo, então é hora de você se converter ao Deus vivo e verdadeiro, crer em Cristo Jesus e andar segundo o Espírito da verdade. Aí sim você vai viver a vida. Você vai tomar posse da vida eterna. Isso é bom demais. Isso só o Senhor Jesus pode garantir para você. Então eu espero que você entenda essa palavra, porque é uma palavra certa para a sua vida, para que você possa agora tomar uma decisão firme e sincera de crer em Cristo Jesus hoje. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.